Veja, a circunstância em que se aplica o projeto do compensador em atraso. Certo? Vocês estão lembrados que nós vimos ontem? Qual que é a circunstância em que se aplica o projeto do compensador em atraso? Hã? Quer mudar a posição dos polos dominantes. Quando o sistema já atinge a especificação de regime transitório, satisfatório, mas permanente não. Na circunstância em que a posição que eu desejo para os polos dominantes já pertence ao lugar das raízes. No entanto, naquela posição eu não tenho ganho de estado estacionário que está especificado. Ou seja, eu quero aumentar o ganho em estado estacionário sem alterar a posição dos polos dominantes. Ou sem alterar significativamente a posição dos polos dominantes. Está claro? É nessa circunstância que a gente utiliza a estrutura do compensador em atraso. Certo? Então, é diferente do compensador em avanço. No compensador em avanço, a especificação de desempenho em regime transitório, certo? Ela indica uma posição para o lugar das raízes, posição para os polos dominantes, que não pertence ao lugar das raízes. Então, você projeta o compensador em avanço para alterar o lugar das raízes. No compensador em atraso, eu quero manter a posição dos polos dominantes. Não significa que não vai alterar o lugar das raízes. Ele só não vai alterar o lugar das raízes naquela região onde eu quero os polos dominantes. Está claro? Sim. Então veja. O compensador em atraso, então, ele tem esse formato. Tá? KC beta, que multiplica TS mais 1, beta TS mais 1. Veja, esse formato ele é igual ao compensador em atraso. A diferença é que o beta é maior do que 1. Certo? Então, se o beta é maior do que 1, a posição do zero está à esquerda da posição do polo. Então, veja, o polo está aqui em menos 1 sobre beta t, ok? Que é o valor de S que zero é o denominador dessa equação. E o zero está aqui em menos 1 sobre t. Ou seja, o zero está à esquerda do polo. Tá? Bom, qual é o procedimento do projeto? Primeiro, você parte do lugar das raízes do sistema não compensado. Tá? Com base nas especificações da resposta transitória, eu localizo sobre o lugar das raízes os polos dominantes em área fechada. Veja, estamos dizendo que o compensador em atraso, os polos dominantes já pertencem ao lugar das raízes. É só nessa circunstância, tá certo? Quando os polos dominantes pertencem ao lugar das raízes, mas ele não atende a um critério de erro. Então, os polos pertencem ao lugar das raízes. Porque se não pertencesse ao lugar das raízes, eu teria que fazer a opção do compensador em avanço. Tá? Calcule-se o valor da constante de erro estático do sistema não compensado. Quer dizer, qual que é a constante de erro do sistema não compensado? E determina o acréscimo do valor dessa constante de erro estático necessário para atender as especificações de regime permanente. Essa especificação pode ser dada em termos de KP, ou em termos de KV, ou em termos de KA, não interessa. Tá? E aí, em função disso, determina o polo zero do compensador por atraso de fase que produza o aumento do valor da constante de erro estático sem alterar significativamente o lugar das raízes no ponto que me interessa. Tá? E você confere. Em geral,
se a contribuição angular do compensador tiver entre 0 e menos 5 graus, o projeto está finalizado. Tá. Vamos ver um exemplo. Tá? Um sistema cuja função de transferência em malha aberta está dada nesse formato. 1,06 sobre S multiplica S mais 1, S mais 2. Tá? O objetivo do projeto é aumentar a constante de velocidade para 5 segundos a menos 1, sem que haja modificação significativa na posição dos polos dominantes. Veja, nesse caso, qual que é a constante de erro estático desse sistema? Você tem que pegar essa expressão, veja, a constante de erro de velocidade kV é igual a limite de S tendendo a 0 de S vezes GH de S, que é 1,06 sobre S, que multiplica S mais 1, S mais 2. Olha, cancelamos esse S com esse S. Quando nós fazemos S igual a 0, isso aqui dá igual a 1,06 sobre 2, que é igual a 0,53. Esse é o KV do sistema. O KV especificado é 5, pelo menos 10 vezes maior que esse. Certo? Ele quer aumentar o KV sem alterar a posição dos polos. Se eu pudesse apenas aumentar o KV, bastava eu multiplicar essa função por 10. Mas multiplicar essa função por 10 significa alterar os polos da função de transferência em malha fechada. O objetivo é não fazer isso. Bom, aqui está a resposta ao degrau do sistema não compensado, a resposta à rampa e a resposta ao degrau. Veja, a resposta ao degrau possui erro 0, porque o sistema é tipo 1. Ele tem um integrador na função de transferência de malha aberta. Tem um S igual a 0, um polo na origem. Então, a resposta ao degrau é 0. Mas na resposta à velocidade, eu tenho um erro. Certo? Porque o sistema é tipo 1. Esse erro é constante. É essa distância aqui que determina o erro. Tá claro? Bom. Vamos construir o lugar das raízes do sistema não compensado. Certo? Então, a equação característica está aí. Nós introduzimos aqui um ganho K só para construir o lugar das raízes em função dele. Se olhar, a função de transferência não tem K, mas para construir o lugar das raízes, nós precisamos acrescentar o ganho K nessa expressão. É por isso que a equação característica teve esse formato. Tá? E o que nós estamos fazendo é calculando a raiz para o K igual a 1. Certo? Que nos dá esses três polos aqui, ó. Menos 2,33 e menos 0,3307 mais J 0,58. Tá? Então está aqui o lugar das raízes para esse sistema. Veja, ele é um sistema que possui um polo na origem, S igual a 0, um polo em menos 1 e um polo em menos 2. Portanto, o lugar das raízes, ele parte dos polos e vai para os zeros. Eu tenho 3 zeros no infinito. Então, parte desse polo menos 2 e vai para o infinito. Parte do polo 0 e vai para aqui, o infinito, formando um ângulo de 60 graus, a assíntota. E, da mesma forma, aqui parte do menos 1 e vai para o infinito. Os polos. Pessoal, então veja. Até aí está claro. Tá? Nós estamos considerando
que esses polos aqui são os polos dominantes. Eles estão nessa posição para K igual a 1. Se nós aumentarmos o valor do ganho, esses polos saem dessa posição. Então, o nosso desafio é aumentar a constante de erro de velocidade KV, de tal forma que os polos dominantes continuam nessa posição, e nós aumentamos o ganho. Tá? Veja, esses são os polos dominantes, então são os polos que nós queremos. Conforme nós já tínhamos calculado, o KV é 0,53, quando nós fazemos S igual a zero. Quer dizer, limite de G de S, de S, G de S, com S tendendo a zero. Aqui está escrito G de S, mas lê-se G vezes H de S. Função de transferência de malha aberta. Tá? Bom, o que nós precisamos aumentar? Certo? O KV especificado que foi dado é 5 segundos a menos 1. Certo? Então nós estamos acrescentando um compensador na nossa função de transferência, de malha aberta. Tá? Nós estamos acrescentando esse compensador, e esse compensador GC de S tem que dar a contribuição que nós queremos, o KV que nós queremos. Tá certo? Então, o KV especificado vai ser KV vezes KC beta. O nosso KV, nós calculamos, é 0,53. E o KC beta é o ganho, a contribuição do ganho devido ao compensador. Veja, quando a gente faz S igual a zero nessa expressão aqui, ó, sobra KC beta. Certo? Sobra KC beta. Tá? Isso aqui, ó, é o KV do sistema. Então eu tenho essa primeira parte, que é o ganho, o KV devido ao compensador, que é o KC beta, e aqui o KV do sistema. Tá? Então, significa que o KC beta tem que ser igual a 9,43. Vamos considerar beta igual a 10, tá certo? Arredondando aqui, um beta igual a 10, e eu vou mostrar para vocês. Tá? Veja, o que significa que o KC tem que ser 0,943. O que nós queremos aqui é que o produto KC beta seja 9,43. Quando nós falamos aqui que o beta tem que ser igual a 10, nós simplesmente estamos dizendo a distância entre o polo e o zero do compensador. Tá? Beleza. Passo 4. Determinar o polo e o zero do compensador por atrás de fase, que produz o aumento do valor da constante de erro estático particular, sem alterar significativamente o lugar das raízes. Naquele ponto, sem alterar no ponto. Veja, para isso, o que nós temos que fazer? Ao substituir nessa expressão o ponto S igual a menos 0,33 mais J 0,58, a contribuição angular disso aqui tem que dar entre 0 e menos 5. Se isso acontecer, significa que nós não estamos alterando o lugar das raízes próximo a esse ponto. Tá? Bom, conforme nós vimos ontem, nós conseguimos fazer isso quando a posição do zero fica relativamente longe desse ponto, perto da origem. Tá certo? Então, quando a posição do zero, lembrando que o zero, veja, só retomando aqui, que o zero é o ponto que está à esquerda do polo, então nós vamos fazer com que esse zero esteja relativamente longe daquele ponto que nos interessa. Tá certo? Daquele ponto que nos interessa. Então, vamos lá.
por exemplo, se a gente escolhe t igual a 20, o zero vai estar localizado em 1 sobre 20, que é 0,05. Olha, menos 0,05. O ponto que nos interessa, ele tem a parte real em menos 0,33. Nós estamos colocando o zero em menos 0,05. Ou seja, em módulo, praticamente 6 vezes menor do que esse. Certo? Então está relativamente afastado. Então, se acontecendo isso, nós temos o zero em menos 0,05, está afastado desse ponto. E o polo, que é 1 sobre beta t, em menos 0,005, muito perto da origem. Tá? Ao analisar a contribuição angular, aqui, ó, no ponto que interessa, dá menos 3,46. Ou seja, ele não está alterando significativamente o lugar das raízes nesse ponto de interesse. Tá? Portanto, está aí o compensador. Certo? Está aí o compensador. Tá? O compensador é... Veja, em malha aberta está aí a expressão, tá certo? Em malha fechada está aí também a expressão. E está aí o sistema não compensado, que é essa linha aqui azul, e o sistema compensado, que está verde. Veja, o lugar das raízes foi alterado. Eu vou mostrar esse zoom aqui, ó, conforme nós vimos ontem, para mostrar a alteração. Ele foi alterado, mas ele foi alterado perto daquela região onde nós colocamos o zero e o polo. Mas ele não foi alterado na região que nos interessa, que é o polo dominante. Então está aqui a resposta do sistema. O sistema não compensado e o sistema compensado. Veja, na resposta ao degrau, houve alteração? Houve. Não é exatamente igual. Certo? Não é exatamente igual. O compensador em atraso, em geral, torna o sistema um pouco mais lento. Vendo? O transitório aqui na resposta ao degrau demorou um pouco mais na linha vermelha. Agora, na resposta à rampa, que era o nosso objetivo, o erro ficou bem menor. Tá? Regime permanente, então o erro ficou bem menor. Ok?